aqui vai a pergunta de $2 milhões para a gente começar esse papo no Geocache. Qual foi a distro que surpreendeu vocês positivamente ou até mesmo negativamente em 2023? Em primeiro lugar, acho que me frustra falar que o Fedora não foi uma distro que me surpreendeu, porque é a minha favorita. E assim, não entregou muita coisa. Assim, entregou bons lançamentos, mas assim, nada de grandioso, nada de novo, nada assim muito revolucionário. Veio um update, assim, tipo, um novo gnome, um novo detalhezinho aqui e ali, e é isso. Então, não dá pra colocar como destaque, definitivamente. Mas, eu fico entre duas opções, na verdade. Mas eu acho que eu vou colocar o Linux Mint como um destaque por conta do... Por mais que não esteja ainda disponível, mas por conta do Wayland. Porque eu acho que o Linux Mint, ele é uma distro muito conservadora. Tipo, é muito difícil eles trazerem novas tecnologias assim logo. Então, tanto que, né, até ontem não tinha nada de Wayland no Linux Mint. E agora eles simplesmente falaram que vão abraçar o Wayland. Vai demorar ainda. Aí que é um problema, né? Porque, tipo, anunciaram o Wayland, mas tipo, você não vai usar tão cedo. Vai sair agora um alpha, então não é usável ainda. Mas eu acho que me surpreendeu porque eu não sei se eu esperava tão cedo, assim, cedo, muitas aspas. Mas tão cedo, assim, do Linux Mint trazer o Wayland. Eu não ia incluir o Linux Mint na minha lista, mas eu acho que ele é digno de ser mencionado. Até se a gente puder extrapolar então as datas, já que o próprio anúncio do Wayland é uma coisa bem para o futuro, só o fato deles admitirem mudar isso já significa algo importante. O Linux Mint sempre foi muito pragmático nas suas decisões, sempre demorou Então. muito para fazer as coisas. E esse ano eles mostraram uma capacidade de mudança que era algo que eu sempre esperei ver. Ainda assim, acho que é pouco perto do que deveria ser, mas essa é só a minha visão de fora do projeto, mas muito melhor do que costumava ser. Se a gente voltar para dezembro de 2022, então mais do que um ano, né? Mais do que todo esse ano de 2023, mas quase ali, já que o Raul roubou 2 anos, eu posso roubar um mês, né? Praticamente. Mas lá em dezembro, eles deixaram o Linux Mint azul, velho. Vocês lembram que ele era verde? Verdade. É uma decisão muito mais acertada em relação à integração com a tecnologia, ser mais agradável aos olhos, ser mais, digamos assim, palatável para quem utiliza qualquer outro sistema operacional, ficar mais padrão, se é que você pode dizer. Mudou ícones, adicionaram coisas que a comunidade pediu, lapidação, aquela coisa do Linux Mint. Então, acho que ele é assim, um destaque. Ele é, com certeza, uma distribuição extremamente importante que fez coisas interessantes, importantes e mostrou aí que está evoluindo, que está disposto a seguir o caminho da evolução. Agora, se é o destaque, a gente pode discutir depois. O Raul já deu 2 trapaceadas e você tá saindo pela tangente agora, porque você ainda não respondeu o seu. Tá bom, não vou parar de fugir, então. Meu problema é diferente. O problema é que nada me impressionou esse ano, sinceramente. Eu posso citar a minha maior decepção. Talvez o Chrome OS, eu acho. Maior destaque negativo. Não que ele tenha sido ruim, ele teve alguns updates interessantes, mas ele não fez absolutamente nada para sair do lugar de onde estava. Os updates que ele teve não colocaram ele no novo patamar, nem nada. Teve alguns ajustes meio por baixo dos panos, a gente chegou até a fazer vídeo no canal de Onino sobre isso, deles meio que separando a interface do Chrome OS do navegador, então ele fica mais Linuxy, mais parecido com as outras distros, tipo o Ubuntu da vida, que é bom. O Wayland parece ser um fator para eles também, então isso é legal. Mas é mais uma promessa. O próprio Steam para o Chrome OS começou a aparecer um pouco mais, mas eu ainda não pude testar, parece que ainda não é estável nem nada, é tudo experimental. Então, o lance do Chrome OS Flex, poder ter aplicativos Android e não ter, muita coisa poderia ter sido e não foi. Então, dentro do que o Chrome OS era lá no dia 1º de janeiro, que o Chrome OS é agora, assim, se não tivesse acontecido esse ano, não ia fazer diferença nenhuma, sabe? E eu esperava muito, especialmente porque é um Google por trás, não é uma empresa pequena, não é um grupo de desenvolvedores. Então eu esperava um pouco mais a respeito disso. Isso que eu tenho testado o Chrome OS Flex com uma certa regularidade, e eu tenho um Chromebook também para acompanhar a main flavor, e nada assim muito significativo aconteceu em ambos os lados, apesar de ter continuado sendo um sistema legal.
Então acho que ele me decepcionou um pouco mais, porque eu esperava mais. Acho que é assim que a gente se decepciona, né? Quando você espera muito de algo e não vem. Mas tirando ele, eu não consigo destacar um sistema como um que tem me surpreendido muito. Acho que eu esperava mais do Manjaro também. Não se ouviu falar do Manjaro praticamente no último ano. Nem pro bem, nem pro mal. Não sei se isso realmente é positivo ou negativo, justamente, mas não se ouviu falar dele. O Ubuntu, que é um famosão, né, acabou surpreendendo um pouquinho no final do ano, com um lançamento muito bem feito, mas como tem o lançamento do LTS no ano que vem, isso acabou virando meio que um milestone só. Então, tipo, ok, parece que vai ser mais ou menos por aí que a próxima LTS vai ser. Então, estamos com mais expectativa para abril de 2024 do que para qualquer outra coisa. E aí, a distro que eu uso, que é o Pop! OS, que eu uso há muito tempo, também não teve upgrade nenhum, quase que literalmente, assim, teve upgrade de manutenção e segurança, update de driver, update de kernel, correção de bugs, etc, coisas assim, mas desenvolvimento de novas features congelou completamente no Cosmic baseado em GNOME, para esperar o Cosmic novo, que deve talvez vir ano que vem, veremos. Bom, mas a C76 é outro exemplo de que ficou blogando mensalmente sobre o que estavam fazendo. Então, mesmo que você não recebesse os updates, de certa forma você se mantinha conectado e ali curioso para ver o que estava rolando, que o Zori não fez. Sim. Aí eu não consigo pensar em nenhum outro grande destaque, assim. Não sei se para vocês teve algum outro sistema que se destacou positivo ou negativamente. O que vocês acham? O caminho para a decepção é esperar demais das coisas, né? Estabelecer uma régua muito alta. Mas eu fiquei um pouco decepcionado com o Debian por conta da forma como foi implementado agora o acesso mais fácil aos firmwares proprietários. Porque eles sempre estiveram disponíveis no repositório e você precisava ir lá manualmente mexer nas configurações para poder ativar isso. E a partir do Debian 12, né, o Bookworm, que foi lançado um pouco mais cedo esse ano, isso é possível fazer via interface gráfica dentro do sistema. Então, facilitou enormemente para um monte de gente. Mas, do meu ponto de vista, mudou muito pouco. Principalmente para eu, que tenho um hardware NVIDIA. Eu não comecei a conseguir instalar o Debian e a máquina simplesmente funcionar. Porque ele está lá, está disponível, mas o firmware continua não vindo habilitado por padrão. Ele só está mais fácil de você acessar. Então, eu entendo, novamente, por que o Debian faz... Bom, eu acho que eu entendo do meu ponto de vista de usuário, por que o Debian, né, as pessoas que estão ali ao redor disso, tomam as decisões dessa maneira, porque realmente, em termos de licenciamento e de legalidade, ter o driver da NVIDIA na sua mídia de instalação é a mesma coisa que você tentar carregar veneno numa folhinha de papel. Então, é bem complexo, isso pode dar problemas no futuro, de diversas maneiras possíveis. Então, eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu realmente esperava que a partir desse lançamento eu ia poder simplesmente pegar lá meu pendrive do Debian Stable, espetar e não mais me preocupar com fazer um monte de comandos na linha, no terminal. Mas, por outro lado, eu também fiquei extremamente feliz com o Debian 12 Bookworm, que inclusive é o que eu estou usando nos últimos meses, desde que ele foi lançado. Eu fui para ele e não saí mais, porque, cara, é de longe a distro mais estável que eu já usei em anos que eu uso Linux. E não apenas, às vezes as pessoas confundem um pouco estabilidade com ser velho, nada, mas ele é suficientemente atualizado para o que a gente tem hoje. Kernel atualizado, drivers, todo o meu hardware está funcionando perfeitamente bem com ele, com uma ótima estabilidade. Enfim, funciona tão bem que chega a ser chato, assim, chega a ser monótono. Tipo, a máquina não quebra, a máquina não faz nada. Você sabe aquele meme do cara com o bastãozinho cutucando assim, fala, faz alguma coisa. Tem mais uma emoção, né? Eu sei que a gente está falando mais de Linux aqui, mas entre outros sistemas que eu testei, que eu uso do dia a dia, assim, de vez em quando, o macOS Sonoma lançou também, não faz tanto tempo. Esse é outro lançamento que eu pensei, se não tivesse, não ia fazer a menor diferença, sabe? Não teve realmente nada que eu olhei e pensei, brilhou os olhos. E no lado do Windows 11, todas as atualizações que vinham era IA para tudo que é lado. Então, se isso não interessava, realmente não foi algo que, sei lá, engajou demais. Em termos de
Talvez eu esteja com as expectativas altas demais, né? Seja esse o problema, provavelmente. Mas realmente nesse ano não tem um destaque muito claro para mim sobre, olha, esse lançamento, esse sistema marcou muito, fez uma grande diferença, mudou o projeto da água para o vinho, nem nada. O Zorion S finalmente chegou e trouxe algumas novidades bem interessantes embaixo do capô. Conheça todas as novidades assistindo esse vídeo que vai aparecer aqui no card.